esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. O que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial começasse? No Oriente Médio, tensão na Europa, tensão na América. É um país falando que vai invadir o outro, é um país realmente entrando com tudo no território do outro, com tropa, com míssil, com escambau. O cenário é de guerra generalizada. A gente no Brasil fica só com as unhas, com medo. Cara, eu não sei se eu assisto filme. Bom, já me mesmo, viu aqui no canal falando sobre IA dominando o mundo, de apocalipse zumbi e várias outras possibilidades da raça humana aí de arrasta pra cima. Hoje eu vou falar do fim do mundo mais assustador do mundo. Esquece zumbi, esquece robô, esquece ET, esquece meteoro, ok? É gente mesmo, se destruindo até o fim, até o final, até não sobrar mais nada. Hoje eu vou falar da Terceira Guerra Mundial. Tá próximo, será? A Terceira Guerra Mundial? Não tá tão próximo. Inês Trunks, Peter aqui. Pra gente começar a pensar em Terceira Guerra Mundial, é sempre bom lembrar da frase famosa do Albert Einstein. Eu não sei com que arma será travada a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. O fato é esse mesmo. Se acontecer uma nova guerra de escala global entre as maiores potências do mundo, tudo aquilo que a gente conhece como civilização vai deixar de existir. A gente vai voltar para a Idade da Pedra, se sobrar alguém, né? Acabou o vídeo? Não, claro que não. Essa foi só uma imagem para você já ficar com essa sensação na cabeça. Não pode acontecer. Seria impensável se acontecesse. Mas a sombra da Terceira Guerra Mundial continua pairando sobre a gente, né? Parece inevitável. Será mesmo? Vamos analisar aqui quais são as chances disso acontecer agora. Vamos ver alguns momentos em que quase aconteceu lá atrás, entender o que realmente vai ficar no mundo se isso acontecer e buscar saber como é que é possível evitar para sempre que isso aconteça. Seja bem-vindo a mais um Inert Curiosidades. Então já deixa aqui embaixo um comentário pra gente trazer um novo vídeo pra você nesse quadro aqui. Eu gosto demais de falar sobre assuntos variados que todos os nerds gostam de falar, né? Cenários apocalípticos, astronomia, ciência, vida marinha, são tantas todos coisas os nerds incluem eu? Nós, vocês? nerds, gostamos. Então já tô olhando os comentários. Se inscreve no canal se você gosta de vídeos assim. Sempre, toda quinta e sábado tem Inert Curiosidade. Vamos lá. Bom, não dá pra falar de Terceira Guerra Mundial sem entender as duas que vieram antes. A gente precisa entender primeiro o contexto, né? O que aconteceu antes. E o curioso é que a chamada Primeira Guerra Mundial não começou com esse nome. Quando ela estourou em 28 de julho de 1914, ninguém estava pensando em uma outra guerra. Muito pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial chegou a ser chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Olha o otimismo dos caras, né? Então é o seguinte, quando o bagulho terminou, os historiadores, a mídia, deram o nome de... Presta atenção, velho, o bagulho. Como é que... Vovô, cheguei. Eu quero filminho do Madagascar. Quero 3 episódios do One Punch Man. E amanhã quero ver completo do BR Tite no Flow. Ai, Larição vai puxar meus carros. Calma. Não mete esse não, vovô. Cara, eu tô pensando em adiar Madagascar pra amanhã. Como é que essa grande guerra começou? Vou jogar um com o assassinato hoje, do Arquiduque Franz da Áustria. E você achou que Franz Ferdinand era só o nome de uma banda, né? Pois é. O gatilho da guerra foi esse. A morte de uma pessoa. Então sim, é possível que um evento aparentemente comum seja o primeiro dominó a cair de uma longa fileira de dominós. Aí lá na frente, a gente tem cerca de 20 milhões de mortes no mundo todo. Presta atenção, a grande guerra aconteceu porque a Europa já era nossa história, de pólvora. Vários países tinham alianças políticas e militares uns com os outros. Naquele esquema de, se alguém me atacar, meus parceiros vêm comigo pra defender, entende? Tava todo mundo olhando atravessado uns pros outros. Bastou uma faísca para tudo explodir. E essa faísca foi o assassinato do Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda, lógico. E depois, a Europa ficou em choque. Nunca tinha acontecido uma guerra daquele tamanho. Nunca tinha acontecido uma guerra que tinha se espalhado por várias partes do mundo. A gente tem que entender que naquela época, galera, muitos países da Europa ainda tinham colônias no resto do mundo. Então, enquanto o Kisuko estava fervendo na própria Europa, tinha trocação também em território colonial. Por isso que a Grande Guerra foi uma guerra mundial, por assim dizer. Mesmo assim, a maior parte da guerra foi travada em território francês, né? Com as forças alemãs vindo e os franceses tentando resistir. Foi uma guerra suja. Não que exista exatamente uma guerra limpa, né? Mas esse foi mais um detalhe chocante, inclusive, para o mundo. As armas químicas estrearam em larga escala nessa guerra. Os aviões como arma de guerra estrearam aqui. Os blindados surgiram aqui, nesse momento. Então, quando a Grande Guerra acabou, as nações estavam chocadas. Ninguém queria que aquilo se repetisse nunca mais. Para isso foi fundada uma organização internacional que deveria se sobrepor a qualquer aliança, a qualquer decisão maluca de qualquer país isoladamente. Essa organização internacional se chamava a Liga das Nações. Peter, quando é que vai chegar a Terceira Guerra Mundial? Calma. Você vai entender que a história se repete. Se a gente não entender como isso funciona, a história sempre se repete. A Segunda Guerra Mundial teve muitas origens e eu realmente não vou detalhar nenhuma delas. Mas um dos fatores é
A Liga das Nações era inútil, eles tinham a melhor das intenções, mas a maioria dos países não dava a menor atenção ao poder da Liga das Nações. Era uma organização sem moral nenhuma para impedir nada. Então aconteceu uma outra guerra mundial. Aí sim os historiadores não tiveram saída. A Grande Guerra passou a ser chamada de a Primeira Guerra Mundial. E a nova guerra recebeu o nome de Segunda Guerra Mundial. De novo, a gente teve um conjunto de alianças políticas e militares que favoreceram essa polarização. Acordos, traições, expansionismo, pacotão completo. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial foi uma crise muito maior, muito mais ampla. Até o Brasil participou com tropas em solo europeu. Brazil has declared war and joined the United Nations. O couro comeu na Europa, mas também se espalhou pelo norte da África, parte da Ásia, pelos oceanos Atlântico e Pacífico. O resultado da Segunda Guerra Mundial foram cerca de 85 milhões de mortes. Puta merda, 85 milhões, mano. A guerra queria acabar com todas as guerras, lembram? A guerra queria acabar com todas as guerras, pois é. Aí, a partir do momento que se criou o nome de Segunda Guerra Mundial, a pergunta já se formou na cabeça de todo mundo. E a terceira? A revista Time foi a primeira publicação a usar o nome Terceira Guerra Mundial. Isso aconteceu em 1941, faltando ainda 4 anos para acabar a Segunda Guerra Mundial. Os jornalistas já estavam olhando lá para frente. Então, a gente vive 8 décadas com esse medo. Com essa quase certeza. É inevitável, será? Eu acho que é inevitável. Acho que é inevitável, não, mano? Foi por pouco. Não foi você dotar de alguém vai dar uma merda, não, mano. Okay? Por outro Talvez lado, a gente esteja aqui pra ver, mano. Que impediu uma nova guerra mundial. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial nem tinha acabado direito e ninguém menos que Winston Churchill já vai queria fazer começar alguma a guerra merda, seguinte. mano. Yesterday morning, at 2:41 a.m., signed the Act of Unconditional Surrender of all German land, sea and air forces in Europe. Pra quem não conhece, Winston Churchill foi o primeiro-ministro britânico que governou com muita garra e conseguiu impedir a derrota do Reino Unido durante a Segunda Guerra. Só que esse mesmo Winston Churchill ficou muito preocupado com a grande quantidade de tropas soviéticas ocupando um pedação da Europa. Ele encomendou um plano de guerra que foi batizado de Operação Impensável. Olha o nome. Sim, o nome era esse mesmo. Quem escreveu tinha plena certeza de que era loucura, entende? Pra botar um nome desse. Bom, a Operação Impensável era um plano completo para efetuar um ataque surpresa contra as tropas soviéticas na Alemanha, com o objetivo de impor sobre a Rússia a vontade dos Estados Unidos e do Império Britânico. Ou seja, colocar os soviéticos para correr da Europa. Na prática, iria começar uma nova guerra, possivelmente mundial. No mínimo, ia derramar sangue de novo em solo europeu. Churchill estava disposto a pagar para ver. Foram os próprios militares britânicos que concluíram que não ia rolar. Eles estavam em desvantagem numérica. E ainda tinha o risco dos soviéticos se aliarem com os japoneses e aí o conflito escalar. A Operação Impensável ficou só no pensamento mesmo. Mas deu 4 anos e dessa vez foram os americanos que se animaram com algo muito pior. A chamada Operação Drop Shot foi um plano militar bolado em 1949 para aniquilar a União Soviética antes de uma suposta expansão deles pela Europa. O plano dos Estados Unidos envolvia o uso de 300 bombas nucleares e 29 mil bombas de alto poder explosivo em 200 alvos, em 100 cidades e vilas da União Soviética. A meta era destruir 85% do potencial industrial do inimigo num único ataque. Visualize o tamanho do horror: 300 bombas nucleares, 100 cidades afetadas. A documentação completa da Operação Drop Shot caiu em domínio público em 1977. Qualquer um pode consultar. A gente tá vivendo a Terceira Guerra, só não estamos vendo ainda? Explicadinho. O plano nunca foi executado, mas a possibilidade esteve na mesa do governo durante anos. Até uma mudança tecnológica importante, o surgimento de mísseis balísticos intercontinentais. Ele tá falando... Não, tá tendo guerra de fato, mas ele tá falando de uma guerra mundial, né, mano? É um mano? míssil que pode ser lançado de uma plataforma fixa ou de um submarino, viajar pelas camadas mais altas da atmosfera. Cara, que porra e é descer esse em míssil, uma fixa ou de um submarino. Balístico balísticos intercontinentais. Cara, ele sai de um continente e vai pro outro. Internacional, ou ICBM, não, isso é um míssil que pode ser lançado de uma plataforma fixa existe ou de um submarino, viajar pelas camadas isso mais existe, altas mano. da É possível atmosfera que existe, e descer em outro continente. Tu manda aqui do Brasil, ele pega lá na China. O ICBM virou a balança, né? Mudou tudo, é um game changer. De uma hora para outra ficou impossível atacar qualquer potência nuclear sem risco de retaliação. Se implementou então a cultura do MAD, ou Mutual Assurance Destruction. E o que é isso? É a destruição mútua assegurada. O conceito de que, se uma nação começar uma guerra nuclear, ela também vai ser destruída pelos ICBMs da outra nação. Então ninguém começa. A guerra nuclear é uma guerra que não pode ser vencida com 100% de certeza. Acabou. As baixas são consideradas todo mundo perde, todo mundo perde. O mundo ficou em paz depois disso? Claro que não.
Esse foi o período da Guerra Fria, que de fria, né, tinha muito pouco. União Soviética e Estados Unidos não podiam partir para um X1 sem cair no MED, na destruição mútua assegurada, como eu tô falando. Então, assim, os dois países começaram a fomentar guerras e revoluções em outros países, por debaixo dos panos, numa tentativa de expandir a própria influência sem necessariamente entrar em conflito direto. Os casos mais famosos dessas picuinhas foram as guerras do Vietnã e do Afeganistão, mas houveram outras. O ponto alto da Guerra Fria aconteceu em 1962. Nesse ano, o mundo inteiro quase foi de arrasta pra cima durante a chamada Crise dos Mísseis de Cuba. Você deve ter visto isso no filme X-Men Primeira Classe, mas não toda aquela assisti situação foi X-Men real, Primeira Classe. tirando os mutantes, lógico. Né? O governo da União Soviética queria instalar uma base de mísseis nucleares em território cubano, coladinho com os Estados Unidos. Cara, seria tipo teu vizinho botar um ninho de metralhadora na janela dele apontado pra sua casa. Ninguém quer isso. E os mísseis em Cuba podiam afetar o MED. Poderia acontecer dos mísseis soviéticos atingirem solo americano tão rápido que os americanos não conseguiriam nem revidar. A União Soviética estava tentando quebrar o equilíbrio. Foi aí que o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ordenou um bloqueio naval na ilha de Cuba. Nada entra, nada sai. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. A ideia qual era? Era barrar os navios soviéticos que estavam vindo para trazer os mísseis. Era outubro de 1962. Os ânimos dos dois lados ficaram muito exaltados. Um submarino soviético quase disparou um torpedo nuclear contra a frota americana. Seria uma resposta a cargas de profundidade disparadas contra o submarino. Um avião espião americano foi abatido em Cuba. Outro avião americano foi avistado e perseguido na Sibéria. O próprio Kennedy calculou que a probabilidade da crise escalar para um conflito nuclear estava ali entre 33% e 50%. 50%, galera. Foi tipo jogar uma moeda pro alto, se desse cara, tudo acabava bem. Se desse coroa, a gente seria extinto. Tu jogaria essa moeda? No final das contas, foram os soviéticos que recuaram. Eles desistiram de implantar a base militar de mísseis em Cuba e os navios soviéticos voltaram para casa. A crise dos mísseis de Cuba foi tensa, mas teve frutos positivos. O mundo inteiro viu que dois países quase acabaram com tudo. Houve muita pressão diplomática para remover essa ameaça. No ano seguinte, 1963... Tem um universo onde rolou já a Terceira Guerra Mundial e nós nem tá vivo, mano. Nem tem live, não tem LOL, não tem porra nenhuma. O teste de novas armas nucleares. Outra consequência foi a criação de uma linha telefônica direta entre a Casa Branca, dos Estados Unidos, e o Kremlin, na União Soviética. Linha direta. A ideia dessa linha era melhorar a comunicação entre os dois líderes. Os dois lados sentiram que houve muito disse-me-disse na crise, né? Muita informação errada, muita tensão que poderia ter sido evitada. Um diálogo direto. Um diálogo simples, entende? Só ligar pra mim que eu falo com você. Só que a Guerra Fria ainda tinha outro agravante. Um medo constante que o outro lado desse a louca lá e começasse mesmo um ataque nuclear. Em 1979, todos os sistemas do NORAD, o Centro de Defesa Estratégica dos Estados Unidos, deram o mesmo alerta. Um ataque soviético em larga escala estava em andamento. O senador que estava presente no NORAD nesse dia falou depois que o lugar virou um caos, com todo mundo em absoluto pânico. Estava acontecendo? Era a Terceira Guerra Mundial? Os Estados Unidos tinham que responder? Absolutamente ninguém usou a linha direta entre a Casa Branca e o Kremlin. Não serviu para nada. Mas outros sistemas de radar, fora do NORAD, não estavam registrando nenhum lançamento de ICBMs soviéticos. Como é que pode isso? Foi uma falha de computador. Foi um teste mal executado dentro do NORAD. Depois desse dia, os testes e sistemas passaram a ser realizados fora do NORAD. Em 1983 foi a vez dos soviéticos. Eu já até contei esse caso aqui no canal, né? No vídeo sobre as IAs destruindo o mundo. Enfim, em 26 de setembro de 1983, os sistemas de radar da União Soviética acusaram um ataque nuclear americano. Vários ICBMs teriam sido disparados simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Estava indo direto em território soviético. O oficial russo Stanislav Petrov estava encarregado de acionar um contra-ataque. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. Galera, o que eu vou falar é verdade. O Brasil é aliado dos Estados Unidos ou da Rússia? Tem essa aí? Encher a cara do que participar da Terceira Guerra Mundial. Outra guerra? Tá errado? Não. Stanislav Petrov estava mesmo certo. Alguém tem essa aí política para nós? Americano. Foi falha no sistema. Já pensou se ele tivesse acreditado nessa falha do sistema e tivesse contra-atacado? Fim do mundo. Stanislav, muito obrigado, salvou a gente. Deixa eu voltar. O bicho fala muito rápido, mané. Estava indo direto em território soviético. Vários em 1983, temas passaram a ser realizados fora do NORAD. Em 1983 foi a vez dos soviéticos. Eu já até contei esse caso aqui no canal, né? No vídeo sobre as IAs destruindo o mundo. Enfim, em 26 de setembro de 1983, os sistemas de radar da União Soviética acusaram um ataque nuclear americano. Vários ICBMs teriam sido disparados simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Estava indo direto em território soviético. O oficial russo Stanislav Petrov estava encarregado de acionar um contra-ataque. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. Galera, o que eu vou falar é verdade, ok? Ele não quis assumir esse BO e preferiu encher a cara do que participar da Terceira Guerra Mundial. Tá errado? Não. Stanislav Petrov estava mesmo certíssimo, né? Porque não existia nenhum ataque americano. Foi falha no sistema. Já pensou se ele tivesse acreditado nessa falha do sistema e tivesse contra-atacado?
fim do mundo. Stanislav, muito obrigado, salvou a gente. Em 1989 dá pra dizer que acabou a Guerra Fria. Caiu o Muro de Berlim, a União Soviética esfarelou. Acabou o medo da Terceira Guerra Mundial? Claro que não. O medo continuava. O medo sim. É o medo de que o outro lado meta o louco, enfia o pé na jaca, entende? Esse medo ficou muito claro em 1995. Em janeiro de 1995, um grupo de cientistas noruegueses lançou um foguete de pesquisa para o espaço. As estações de radar russas classificaram o foguete como um ICBM americano disparado contra a Rússia. Foi grave esse incidente? Gravíssimo. Um dos mais graves da história. Foi grave ao ponto das autoridades russas deslocarem o presidente Boris Yeltsin da capital. Estavam com medo de cair esse míssil na capital. Foi grave ao ponto do presidente abrir a chamada maleta nuclear. Esse é um dispositivo que só o presidente carrega e pode acionar um ataque em larga escala. Esse se ele clica na maleta, bum, 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 em que essa maleta sai míssil pra caralho. Insta. Literalmente olhando Estados Unidos. Pro botão quando chegou o relatório. O tal foguete não era uma ameaça. Ele quase apertou. Uma última informação. Os cientistas noruegueses avisaram as autoridades russas do teste. Eles avisaram todos os países vizinhos. Cara, mas tipo assim... Cara, pelo que ele tá falando, várias vezes já foi muito quase, né, mano? Ou um pouco disso é uma mentirada, ou tipo assim... O foguete aqui, mas se é da paz. Não vai dar pra ficar sempre nesse quase aí, irmão. A informação se perdeu pelo caminho. Comunicação é a chave de tudo. Percebe? Eles avisaram, mas... se perdeu a comunicação. Por falha de comunicação... começou a mentirada. Mas, Peter, 1995 foi lá atrás. Isso não tem como acontecer agora. Vai vendo. Agora é a hora de eu colocar a pulga atrás da sua orelha e responder. Quais as chances da Terceira Guerra Mundial acontecer agora? Em poucas palavras, grandes. Sempre grandes? São grandes. Para uma guerra global acontecer, são necessários 3 elementos. Uma organização mundial pouco eficiente para segurar os ânimos, um conjunto de pactos e alianças que arraste vários países para o mesmo conflito e um gatilho. Na Primeira Guerra Mundial, não tinha ninguém tomando conta das crianças, né? Tinha 2 polos opostos de aliança e um gatilho. Foi assassinado o Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda. A Segunda Guerra Mundial, hoje, um botão pode começar uma Terceira Guerra? Literalmente um botão. Tinha 2 opostos de alianças. Não houve um gatilho exato assim para a Segunda Guerra Mundial, mas tinha muita vontade daquele cara lá de ver o circo pegar fogo. Então bastou um líder carismático e expansionista para arrastar o mundo para a loucura total. E aqui agora a gente tá no século 21. As Nações Unidas existem, mas o Brasil tem arma nuclear? Eu não sei, mano. A eficiência das Nações Unidas para não sei se a gente tem essa maleta com botões. Potência? Eu acho que é praticamente nula, não existe. O mundo tá se tiver deve ser pouco ainda, polarizado, não só ideologicamente, mas polarizado em fortes alianças políticas e militares. A gente tem de um lado as forças da OTAN e a regra pétrea. Se um país da OTAN for atacado, todos têm que... Presta atenção à porra da regra. Grandes potências é praticamente nula. Isso não existe. O mundo está de novo polarizado, não só ideologicamente, mas polarizado em fortes alianças políticas e militares. A gente tem de um lado as forças da OTAN e a regra pétrea. Se um país da OTAN for atacado, todos têm que responder. Essa é a regra. Do outro lado a gente tem China, Irã, Coreia do Norte e Rússia, que possuem diversos acordos de cooperação. O que está faltando? Um gatilho? Gatilho é justamente o que não falta, né? Vamos citar rapidão alguns gatilhos aqui. Invasão da Ucrânia, invasão de Taiwan ou tentativa de independência de Taiwan, disputas de fronteira entre China e Índia, guerras de fronteira entre Paquistão e Índia, a situação permanentemente tensa no Oriente Médio, situação permanente tensa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em qualquer um desses cenários, qualquer um, pode acontecer uma escalada de participantes, uma escalada de armamentos. Tipo, aí entra um, aí entra outro, aí já entrou geral e fudeu. Lembra? A ameaça de uma Terceira Guerra Mundial nunca deixou de existir, nunca deixou de ser pensada, mesmo sendo impensável. E a gente não pode parar de pensar nela, porque a gente tem que encarar esse risco de frente e lutar para que isso não aconteça. Nesse momento, a Rússia está com apoio claro da China, da Coreia do Norte e do Irã na invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte literalmente enviou tropas para o fronte ucraniano, além de contribuir com munição e suprimento. O Irã está fornecendo drones para a Rússia e a China está atuando com energia para manter a economia russa funcionando por causa das sanções de outros países, né? Do lado da Ucrânia, vários países da Europa estão oferecendo suporte civil e militar. E os Estados Unidos estão fornecendo armamento. Vocês percebem? 2 polos opostos, uma organização internacional no meio que não consegue interromper a guerra. Se a gente analisar friamente a guerra da Ucrânia, ela já é uma guerra mundial, né? Contida ali nos territórios da Ucrânia e da própria Rússia. É uma tá quanto tempo já essa guerra da Ucrânia? Já tá um bom tempo já, né, mano? Agora vamos pro outro lado do mundo, para Taiwan. É outro barril de pólvora. É território chinês. Os chineses não abrem mão da soberania ali. O Ocidente fica alimentando a ideia de que Taiwan pode se tornar independente. Já é muita coisa, virou, né? mexeu, tem manobras militares na região. É um equilíbrio muito, muito delicado. E o que acontece se esse equilíbrio for perturbado?
o Japão é arrastado por uma guerra, né, por causa das bases militares próximas. Os Estados Unidos apoiam o povo de Taiwan. A Austrália já se manifestou que apoiaria Taiwan em caso de invasão chinesa. Indonésia, Malásia e Filipinas também entrariam na briga. A gente já teria aí 3 continentes envolvidos. Também já poderia ser chamado de guerra mundial. Bom, subiu mais um pouquinho na Ásia agora. Coreia do Norte tá ali, com o dedo no botão de armas nucleares, com o dedinho. Existem bases americanas no Japão. Cara, esse míssil intercontinental é insano, na Península Coreana. O clima ali é tenso desde os anos 50. É outro caso em que basta o gatilho. Você já ficou nervoso? Calma. Eu tô nervoso já, mano. Eu imagino que você já tenha ouvido falar velho. de Henry Kissinger. Eu acho que nenhum ser humano nesse planeta compreendeu melhor o conceito de guerra e política internacional do que esse cara. Kissinger aprendeu muito ao longo dos seus 100 anos de vida. Ele foi diplomata especialista em geopolítica e serviu como secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante 2 governos diferentes. O Kissinger foi Nobel da Paz em 1973. Enfim, em 2023, Kissinger deu uma entrevista gigante para a The Economist e falou sobre o crescimento da China. Ele se mostrou muito preocupado com a competição acirrada entre Estados Unidos e China. Kissinger disse o seguinte, abre aspas, estamos na situação clássica pré-Primeira Guerra Mundial, onde nenhum dos lados tem muita margem de concessão política e no qual qualquer perturbação do equilíbrio pode levar a consequências catastróficas. E Kissinger ainda fez outro alerta grave. A tecnologia de IA pode ser justamente aquilo que vai desequilibrar tudo. Ele falou que as inteligências artificiais vão ser um fator fundamental na segurança do mundo até 2030. O surgimento de armas automatizadas que não podem ser paradas, que não dependem da ação humana, pode ser o ponto de virada. Sente só o que ele falou, abre aspas. Vivemos em um... Sobiel mandou R$3. Vovô, é verdade que essa tal guerra já está acontecendo. Aqui na minha casa, por exemplo, toda hora é bomba. Bomba de ice, bomba de dry, bomba de tudo. Minha cabeça já tá afetadinha com os males da guerra. A terceira guerra mundial já tá rolando na sua mente já, né? Vovô. Mundo de destrutividade sem precedentes. Se você olhar para a história militar, pode dizer que nunca foi possível destruir todos os seus oponentes por causa das limitações da geografia e da precisão. Não há mais limitações. Todo adversário é 100% vulnerável. Lembra do MED? Destruição mútua assegurada. É isso que a IA pode resolver. Um sistema automatizado tão eficiente, tão veloz, que seja capaz de aniquilar o meu oponente sem que haja o risco de que eu seja aniquilado. Se uma potência atingir esse estágio, a guerra é certa. Se uma potência achar que a outra está perto de atingir esse estágio, a guerra é certa. É saber que eu posso te atacar sem que eu sofra nada. Esse equilíbrio é realmente muito delicado. Quem viveu os anos 80 deve se lembrar do programa Star Wars. Não tinha nada a ver com Jedi, com a força, não. Star Wars foi apelido de um projeto militar dos Estados Unidos. A ideia era colocar um sistema de defesa em ordem. Martins, o filme seria Madagascar, mas tô pensando em adiar. E jogar God of War. Um conjunto de satélites seria capaz de interceptar os CBMs russos ainda voando, né? A União Soviética pistolou, não teria mais, não haveria mais MED. A resposta dos russos foi curta e direta. Ou vocês suspendem esse projeto ou a gente vai pro X1 agora. Era uma situação muito parecida com a situação da crise dos mísseis de Cuba. Era um dos lados tendo uma ideia de que ia dar muita vantagem numa guerra nuclear, entende? Dessa vez foram os Estados Unidos que recuaram e o projeto Star Wars foi abandonado. Ficou nervoso? Agora pode. Mas calma, eu trago boas novas agora. Para a maioria dos especialistas, são baixas as chances de uma terceira guerra mundial terminar com trocação de mísseis nucleares, né? Agora eu te surpreendi. Sim, é possível uma terceira guerra mundial que não envolva arsenal nuclear. Exatamente como está acontecendo agora na Ucrânia. Nos altos círculos militares... Tipo assim, vai rolar uma terceira guerra, mas vai ser a moda antiga? Porque geral sabe que não dá pra usar essas tecnologias e bombas nucleares? Mas isso não vai funcionar, tá ligado? Não? Porque vão estar lutando a moda antiga. Mas se alguém tiver muito fudido, vai começar, não? Nucleares numa guerra. Qualquer guerra. Vai começar a bomba, tio. E aí revira e explodiu todo mundo. Que seja utilizada seria o que se chama de arma tática, de impacto limitado. Felizmente também o arsenal nuclear das grandes potências é muito menor do que já foi durante o auge da Guerra Fria, né? Muitos mísseis foram desmontados e desarmados e não oferecem nenhum perigo mais. Ainda assim, em 2021, nossa civilização ainda tinha 13.410 ogivas nucleares disponíveis. Puta merda. Números oficiais em segredo deve ser muito mais, lógico, isso é o que a gente sabe. De qualquer forma, desse total oficial, milhares desses mísseis, literalmente milhares, estão armados, estão na agulha, preparados para serem utilizados como hey now, when I was se for necessário, milhares podem ser disparados em questão de minutos. E piora, o arsenal nuclear antigo foi Tem mísseis apontados pro Brasil, nesse exato momento? Que ele tá falando, esses mísseis intercontinentais, que é só clicar um botão e vem pra cá. Para que as grandes potências nem tem porquê, né? Não estamos envolvidos com nada. Saíram mísseis antiquados, obsoletos, surgiram mísseis mais eficientes, mais rápidos, mais precisos. Por enquanto, ninguém quer usar esse arsenal moderno, ninguém quer cruzar essa linha. O medo do MED
continua real. A Rússia ameaçou apelar para armas Só quer futebol e caipirinha. но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств Ой, НАТО о возможности Umzinho deve ter reserva. против России оружия массового поражения. Só que é isso mesmo, né? Ameaças. Nos Estados Unidos, a doutrina militar desde os anos 60 diz que os Estados Unidos jamais iniciam um ataque com esse tipo de arma. As Forças Armadas estão autorizadas somente a responder. Essa é a grande verdade. Ninguém quer isso. Ninguém. Tá todo mundo trancado. Então eu vou ter que perguntar e responder. Por que uma guerra nuclear é tão assustadora? Porque acaba Um grupo de tudo, meu especialistas reuniu em Deus. 2008 para a chamada Conferência Global sobre Risco Catastrófico. Esses especialistas estimaram a probabilidade de extinção completa da humanidade por armas nucleares em 1% ao longo do século. Extinção Isso parece bom, completa, certo? mano. Assim, Tipo, é muita completa. bomba com poder destrutivo gigantesco. Só que as chances que todos os mísseis sejam disparados sem exceção e que todos eles detonem com sucesso já não são de 100%. Esquece aquela estatística que você ouviu falar há muito tempo atrás que seria possível destruir o planeta X vezes, né? Ah, dá pra destruir a Terra durante 100 vezes. Não rola. Não chega nem perto. Isso é um factoide que vem circulando há décadas aí, que já foi desmentido. É igual aquele lance lá de que a gente só usa 10% do cérebro. Não, é mentira. A gente usa o cérebro inteiro. Tem uma única parte que esteja Isso aí é o inativa. Smoke, A questão é que a isso é o gente só usa Smoke 10% jogando de cada vez. E é verdade, né? Você não dirige um carro, escreve um livro, faz embaixadinha, se apaixona, faz cálculos matemáticos e lembra da tua infância tudo ao mesmo tempo. Não dá pra fazer isso. Enfim, voltando pro arsenal nuclear. O mito de que Cara, seria eu tô possível usando os matar toda a vida na 35% Terra com um arsenal agora. nuclear começou com extrapolações matemáticas muito simplistas. Tipo, se a bomba de Hiroshima matou X pessoas e as armas nucleares atuais são 1000 vezes mais poderosas, então elas poderiam matar 1000 vezes X. É uma regra de 3 simples demais. Supondo, é claro, que você encontre uma aglomeração urbana com 1000 vezes a população de Hiroshima. Percebe que não é assim que funciona? Talvez se você colocasse toda a raça humana concentrada num único lugar e jogasse todo o arsenal nuclear em cima, aí sim a gente teria uma extinção garantida, ok? Mas civilização não funciona desse jeito. Mas vamos falar de números para vocês entenderem. O potencial Cara, tô explosivo ficando total tenso, de mano. todas as armas nucleares existentes vídeo no tá dando planeta ansiedade. varia de acordo com as estimativas. Por quê? Os arsenais exatos são informações confidenciais, claro, entende? Então os especialistas geralmente fazem projeções com base em dados disponíveis. Em 1980, a soma total de todas as armas nucleares estava ali em torno de 13 mil megatons. Com a redução desse arsenal, a estimativa atual é bem menor, 3 mil megatons. Mas eu vou trabalhar aqui com um valor maior, ok? Vou ser pessimista mesmo. 13 mil megatons. Quer saber? Eu vou subir para 20 mil. Vai 20 ficar redondinho, mil. fica melhor, né? 20 Vamos mil imaginar megatons. então que se a gente detonar todas as bombas nucleares no planeta de uma vez só, a gente vai chegar em 20 mil megatons. Vamos partir disso. Acabou o mundo? Não. E por que eu posso afirmar isso com 100% de certeza? Porque já aconteceu coisa pior com a Terra. A natureza tem verdadeiras máquinas de destruição em massa capazes de atingir explosões muito maiores. Em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e explodiu. O vulcão explodiu com uma força de 30 mil megatons. Um vulcão. Um 30 único vulcão explodindo. Você junta todas as armas nucleares que tem hoje e só dá 1/10 dessa detonação do que a gente tem hoje. 30 mil megatons do vulcão, o que a gente tem hoje seria 3 mil. A quantidade de poeira levantada na atmosfera foi grande o suficiente para não ter verão em 1816. 1816 não teve verão. Não teve Foram verão? 160 quilômetros cúbicos de partículas tampando o sol por um ano. Acabou a raça humana? Não. Acabou a vida na Terra? Não. Acabou o planeta? Não. E a explosão do Monte Tambora nem é a maior explosão vulcânica registrada pelos geólogos. Teve uma muito, mas muito maior. Deixa eu ver. Quanto tempo tem esse vídeo, Thiago? Bomba de 50 megatons. Quanto megatons é isso aqui? Caralho, esse barulho tá tilt, mano. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке Isso é só взрыва. 50? Высота Você tá falando de 20 mil? 4000 метров. Осталось 3 секунды. O que é teste que os caras tá fazendo? 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Fazer porra Свой nenhuma. столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва Caralho, диаметр mano. пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло Cogumelo. высоты Virou um cogumelo. 60. Atenção, não é pra rir, ok? É pra ficar sério agora. É difícil, mas eu sei que você consegue. Vamos lá. A maior explosão conhecida aconteceu no Monte
Toba. Sim, o nome do vulcão é exatamente isso. Eu tive que me concentrar muito para fazer isso. Enfim, essa explosão aconteceu 74 mil anos atrás. E não estava lá eu, ok? Mas existem indícios e cálculos que apontam que o Monte Toba explodiu com uma força de 20 milhões de megatons. Eu disse milhões. Lembra que eu chutei para cima que o arsenal nuclear poderia atingir ali 20 mil megatons? Pois é, o Monte Toba multiplicou esse valor por 1000 vezes mais arsenal nuclear que a gente tem hoje, juntando tudo na Terra. Foram lançados 2.800 quilômetros cúbicos de partículas na atmosfera, 17 vezes mais do que a explosão do Monte Tambora, que tampou o Sol por um ano. Bom, o Monte Toba reduziu a raça humana algumas dezenas de milhares de pessoas espalhadas pelo planeta. Quase acabou com a raça humana, mas não acabou. Acabou com a vida na Terra? Não. Acabou o planeta? Não. Você quer mais? Tem mais. O meteoro que extinguiu os dinossauros, 70 milhões de megatons. Acabou a vida na Terra? Não. Acabou o planeta? Não. Ah, olha lá o Peter passando pano pra guerra nuclear, ele quer ver desgraça. Não é nada disso. Eu só tô dizendo o seguinte, uma guerra nuclear não acaba com o mundo. Talvez não acabe nem com a raça humana. Tira isso da cabeça, né? Mas a civilização, nossa sociedade, vai de F. E eu também digo com toda certeza, você não vai querer viver pra ver isso. Aquele mesmo time da Conferência Global sobre Risco Catastrófico também calculou outra estatística. Essa sim é assustadora demais. Eles calcularam que nós teríamos uma probabilidade de 10% de chances de 1 bilhão de mortos nesse século por guerra nuclear. Então, lado bom, as chances de extinção são muito baixas, mesmo com guerra nuclear total. Por outro lado, morreria muita, mas muita gente mesmo. Quais são os efeitos reais de uma guerra nuclear? Por que morreria tanta gente? 4 motivos. Inverno nuclear, fome numa escala jamais vista antes, precipitação radioativa e pulso eletromagnético. Vamos ver um por um desses efeitos. O termo inverno nuclear surgiu em 1983 a partir de um estudo conduzido por diversos estudiosos, incluindo o saudoso Carl Sagan, né? Um time de estudiosos modelou os efeitos de uma grande quantidade de partículas evaporadas para a atmosfera depois de uma detonação nuclear. Vamos combinar, né? Uma explosão dessa potência evapora substâncias que não deveriam ser evaporadas em condições normais. Evapora em grandes quantidades e esse material todo tem que ir para algum lugar. Pensa num céu nublado, carregado de nuvens, ok? Pensa nisso. Agora pensa nesse céu nublado durante anos, sem nunca limpar. Ou então nem precisa pensar, é o céu do mundo de Matrix, coberto por grossas nuvens escuras o tempo todo. Pois é, aquilo é inverno nuclear. Em 2007 foi realizado um novo estudo, dessa vez com muito mais tecnologia, com computadores muito melhores. E os cientistas concluíram que o risco do inverno nuclear é real. Uma guerra nuclear em larga escala poderia gerar tantas partículas que a gente teria solução do aquecimento global. Olha que coisa boa. O lado ruim é que a gente trocaria o aquecimento global por uma era glacial. A gente está falando aqui de uma redução de 12 a 20 graus Celsius no planeta inteiro. Visualiza, se um aumento de 1, 2 graus já provoca eventos climáticos extremos, imagina uma queda de 20 graus em todo o planeta. Em algumas regiões essa queda poderia chegar a 35%. O inverno nuclear também teria uma duração de cerca de 10 anos e uma redução de chuvas de 45%. Ou seja, seria um inverno de uma década e um inverno extremamente seco. E o pior é que até mesmo uma guerra nuclear em baixa escala, aquela com uso de armas táticas, ainda assim poderia ter resultados devastadores. Pega, por exemplo, Paquistão e Índia, 2 nações com arsenal nuclear pequeno, humilde, mas que também são 2 nações que vivem em atrito. Uma guerra nuclear só entre esses 2 países, sem ninguém mais entrar na treta, ainda teria reflexos no mundo inteiro, com redução de temperatura e redução de chuvas durante anos. Sim, afetaria Brasil também. E isso tudo leva a gente ao segundo grande efeito de uma guerra nuclear: a fome. Vocês realmente acham que falta de sol, temperatura despencando e falta de chuva não iriam afetar a agricultura? Iria derrubar a agricultura industrializada que a gente tem hoje. Um estudo de 2013 apontou que essa guerra nuclear hipotética entre Índia e Paquistão, só entre esses 2 países, ok? Poderia colocar no mapa da fome cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. 1/4 da população global passaria fome porque 2 países resolveram tretar com bomba atômica. E uma guerra nuclear total? Pois bem, a gente tem aqui agora um outro estudo de 2022 imaginando uma treta entre Rússia e Estados Unidos, as 2 maiores potências nucleares do planeta. Esse levantamento calculou um total de 360 milhões de pessoas mortas diretamente pela detonação das armas nucleares. 5 bilhões de mortes em consequência da fome. Esse mesmo estudo concluiu que morreria 99% da população dos Estados Unidos, Rússia, Europa e China. Você tá começando a entender por que país nenhum quer uma guerra nuclear? É horrível dizer isso, mas em caso de guerra nuclear, talvez seja melhor. Todos os países já calcularam os futuros cenários de uma guerra e não é orfo pra ninguém, né, mano? Vai morrer no impacto dos mísseis. Assim, não vale a pena esse derretimento, mano. Aterradores. Não tem outra palavra. Aterradores. E agora vamos pro terceiro efeito nocivo de uma guerra nuclear. É até fichinha perto dos anteriores, mas vale mencionar. O
PEM, ou pulso eletromagnético. Esse é mais conhecido, galera, né? Parece obra de ficção científica e tal. E o que é o PEM? É uma descarga eletromagnética derivada da detonação de bombas atômicas. O PEM é inofensivo para seres vivos, mas é devastador para dispositivos eletrônicos. Ou seja, toda a nossa tecnologia atual seria fritada em segundos. São as consequências do PEM que vão ajudar a acabar com a gente. Com o PEM, param de funcionar aparelhos médicos em hospitais, param de funcionar aparelhos em instalações de tratamento de água, param de funcionar todas as formas de comunicação, todas as formas de computação, ou seja, praticamente acaba com tudo que a gente entende como civilização hoje. A gente vai voltar para a Idade Média. O dispositivo afetado pelo PEM não tem conserto, tem que fabricar outro, acabou. Mas como é que vai fabricar outro se a fábrica é esse for também? Percebe? Esse PEM é tipo assim, como que é? É uma bomba que... Alguém explica? Felizmente, armas nucleares de baixo impacto emitem um PEM muito fraco para comprometer estruturas. Aquela guerra lá entre Índia e Paquistão não vai queimar teu celular, pode ficar tranquilo. Não, tipo, as bombas nucleares já tem esse bagulho. Seria necessária uma guerra é a bomba eletromagnética. global para realmente afetar todos os dispositivos eletrônicos. Na última década, as autoridades vêm buscando formas de proteger estruturas vitais contra o PEM. Então, talvez a gente ainda tenha luz elétrica e água potável quando a guerra nuclear acontecer. Melhor do que nada, né? O último grande efeito de uma guerra nuclear também é devastador. Precipitação radioativa. Por quê? Porque ela é quase sempre invisível, entende? Boa parte daquela poeira levantada por uma detonação fica na atmosfera. Mas uma boa parte desce. Essas partículas de poeira e cinza estão carregadas de radioatividade. Essas partículas grudam na tua pele, são respiradas, entram na corrente sanguínea e ficam no corpo, ficam lá. O grande problema da radioatividade é que ela não vai embora. Ela fica no seu corpo, te matando aos poucos, para sempre, até você morrer. Olha, só pra você ter noção, só com os testes de armas nucleares que já existiram, a estimativa é de que cerca de 2,4 milhões de pessoas morreram de câncer por causa de precipitação radioativa. O nível de radiação de fundo do planeta já estava subindo e esse foi o principal motivo para a suspensão de novos testes nucleares na atmosfera. Quem testou, testou. Quem não testou, agora tem que fazer testes subterrâneos. Então a recomendação dos especialistas é: subiu o cogumelo nuclear perto da sua casa? Você tá vivo? Fica abrigado. Não sai do abrigo por nada durante uns 20 dias. Esse é o tempo para cair o grosso da precipitação radioativa. Precisou sair por algum motivo? Volta pro abrigo. Tá dando dica já pro final do mundo? Toma uma ducha longa, se livra da água. É desse nível. Ou seja, o impacto dos mísseis é o menor dos problemas. A quantidade de megatons do arsenal nuclear é o menor dos problemas. O planeta vai continuar existindo, só que as armas nucleares têm efeitos medonhos que nenhum vulcão do planeta consegue superar. A vasta maioria das vítimas não vai tombar no dia 1 da Terceira Guerra Mundial. Eles vão morrer ao longo dos meses seguintes, durante anos. Então, como podemos evitar esse apocalipse? A gente não decide nada. Se você chegou até aqui, daqui de casa jogando LOL. Primeiro porque esse vídeo até agora foi só notícia ruim pra gente, né? Segundo porque você escapou de vários momentos em que quase deu tudo errado. Agora é olhar pra frente, agora é notícia boa. É entender o que pode ser feito para que tudo continue na paz, para que a Terceira Guerra Mundial não aconteça. Como a gente viu na história das grandes guerras, existem 3 ingredientes fundamentais para vá aqui pro brejo: polarização, falta de união e um gatilho. O gatilho não tem como controlar, pode ser literalmente qualquer coisa. Infelizmente, né, guerras, atritos e assassinatos devem continuar existindo na história da raça humana, enquanto a gente não atingir algum tipo de, sei lá, iluminação espiritual. Por outro lado, polarização e falta de união são os fatores mais fáceis de controlar. A Liga das Nações falhou em impedir a Segunda Guerra Mundial e a ONU parece fraca também para impedir a Terceira. Só que a ONU não está sozinha. A própria União Europeia é um exemplo de evolução, de uma força que ultrapassa fronteiras e promove a paz. Durante séculos, a Europa foi palco de guerra. Foi o primeiro palco das 2 guerras mundiais. Hoje, uma guerra entre França e Alemanha é algo impensável de acontecer de novo. Ou seja, a região que já foi, né, o maior barril de pólvora da história da humanidade foi pacificada, acabou. Eles mostraram o caminho. A gente tem ali um caso comprovado de paz, que a gente pode seguir. O fim da Guerra Fria em 1989 também representou o fim de uma tensão polarizada. Os números não mentem. Desde 1946 foram registrados 254 conflitos armados no mundo todo. Desse total, 114 são classificados como guerras. Desde o fim da Guerra Fria, o número de conflitos armados caiu drasticamente. Dos 33 conflitos armados listados em 2013, só 7 foram classificados como guerras. Uma redução de 50% desde 1989. Então, pode parecer agora que o nível de tensão no mundo está absurdo, né? Que nunca a gente esteve tão próximo da Terceira Guerra Mundial e tal. Só que não é bem assim.
Existem leis de conflitos armados e leis de Até direitos o humanos. último ano? Existe o Tribunal Criminal Internacional. Existem tribunais de crimes de guerra. Existem sanções econômicas. Existe toda uma série de mecanismos que não existiam antes, justamente para reduzir o número de guerras e reduzir o estrago que elas causam. Sem a existência de organizações internacionais como a ONU, por exemplo, seria muito pior. Uma invasão da Ucrânia 60 anos atrás seria motivo de uma guerra generalizada, né, com 100% de certeza. Hoje não. Tá bom? Não tá. Mas podia ser muito pior. O direito internacional proibiu a posse e o uso de sistemas de armas devastadores, como armas químicas e biológicas, né? Minas terrestres antipessoais, munições de fragmentação, lasers ofuscantes. Essas armas existem, foram desenvolvidas, mas estão na geladeira. Guerra não é bagunça. A ONU também teve um papel fundamental na redução do arsenal nuclear global. Em 1961, a Assembleia Geral da ONU já estava alertando que esse tipo de armamento causaria, abre aspas, sofrimento e destruição indiscriminados à humanidade e à civilização, e como tal, é contrário às regras do direito internacional e às leis da humanidade. De lá pra cá, a ONU está sempre presente em todos os acordos tratados contra a proliferação de armas atômicas, até que em 7 de julho de 2017, uma conferência da ONU adotou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, com apoio de 122 países. Então sim, nós temos organizações internacionais relativamente fortes para segurar uma terceira guerra mundial de acontecer. E contra a polarização? Aí existe outro fator que nunca pode ser menosprezado: a comunicação, a troca de ideias, a diplomacia. Isso sim é a arma correta para resolver conflitos. Você pega, por exemplo, a China. Henry Kissinger disse que estava preocupado com o crescimento da China, mas ele também deu a fórmula para não entrar em atrito com a China. Conversar. Simples assim. Sentar na mesa, negociar, entender um ao outro. Kissinger falou o seguinte, abre aspas, é possível que a China e os Estados Unidos coexistam sem ameaça de uma guerra total entre si? Eu pensaria e ainda penso que sim. Ou seja, o Kissinger apostava na sinceridade. Ele apontava que as duas maiores ameaças para a existência da humanidade são o governo dos Estados Unidos e o governo da China, e os dois governos tinham que admitir isso e resolver as diferenças de uma forma pacífica. E ponto. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com outra citação. É um chamado. É um parágrafo publicado durante o Fórum Econômico Mundial de 2018. Em um artigo chamado Como Evitar a Terceira Guerra Mundial. O trecho de encerramento diz o seguinte, abre aspas, é hora de deixarmos de lado a complacência e nos tornarmos mais realistas sobre a guerra, a paz e nós mesmos. Sabemos muito sobre como evitar a guerra. Devemos isso a todos os outros que sacrificaram suas vidas e famílias para colocar em ação tudo o que aprendemos e garantir a paz na Europa, no Oriente Médio e na Ásia para gerações futuras. Caso contrário, sobrarão poucos para ouvir nossas desculpas. A paz é possível, galera. A gente tem sempre que acreditar nisso, cobrar as autoridades e fazer a nossa parte também. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Agora quero ler os comentários de vocês. Vocês já tinham pensado nessas questões? A Terceira Guerra Mundial tira teu sono? Comenta aqui embaixo que eu tô lendo os comentários para ver as sugestões de vocês para esse quadro. Vocês estão gostando desse quadro, Inerte Curiosidade? Acabou. Muita info, mano. O bicho fala muito rápido, mano.